Sejam bem-vindas ao Janas Cast. E hoje com cenário de cenário especial, todo lindo, de Natal, gente. Olha só que coisa mais linda ficou aqui. Bolachinha, Jesus. Hoje nós estamos que estamos. Papai Noel. E temos até o terrário, né, Tem Jana? um terrário, sim. No final do episódio a gente vai trazer o nome da ganhadora. Já foi feito o sorteio, prepare-se. Gente, hoje nós temos um episódio muito especial, onde eu e a Jana nós vamos trazer para vocês o que representa os símbolos do Natal, o que representa esse olhar para o Natal. Será que se perdeu, Jana? Como que está o Natal, não é? A gente estava conversando isso antes, né? A gente estava conversando antes, né? Como a canseira, a correria, o dia a dia tem deixado a gente mais ofuscado, né? Tem tampado um pouco a nossa visão para esse momento tão importante, com tanto significado, né? Tá havendo um sentimento também de desconstrução, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazendo essa questão da onde que vem Papai Noel, de onde que vem Jesus, de onde que vem toda essa história, né? Eu sempre conto, isso veio de uma pergunta de um aluno, né? Quando eu tava na sala de aula, eu trabalhava com o primeiro e segundo ano, né? E eu dava aula de ensino religioso, eu ia lá ensinar sobre religiões. E eu tava explicando porque muitas crianças confundiam Jesus com Papai Noel. E eu falava que não era a mesma coisa, né? Eles tinham esse olhar. Tinha. E aí, quando eu começava a desconstruir, eu trazia as datas, eu tentava explicar a diferença, para eles entenderem qual era a proposta de cada um, né? Então, o Papai Noel, essa figura que a gente vê hoje, ela tem menos de 100 anos. Olha, é jovem. Sim, Jesus tem mais de 2000 anos. Sim. Então, o Natal comercial, mais ou menos 100 anos? É, mais ou menos. Da forma comercial que a gente vê, assim, nesse período, né? E até eu falo, 100 anos é o que? A geração dos meus bisavós. Sim. Então, por isso que as tradições vão mudando, porque há toda uma construção também social, há uma construção histórica por trás, mas a gente vai conversando devagarzinho aqui, né? A gente vai explicando, vai falando, que é pra gente entender por que tá tão acelerado, por que tá perdendo sentido, por que eu tô esquecendo, a gente falou da decoração das casas também, né? Gente, vocês perceberam? A gente quer que vocês, depois que vocês assistam, comentam lá. Vocês também percebem que está perdendo o brilho do Natal? E eu, Jana, eu vou te dizer que eu sou uma apaixonada por Natal, mas a gente não pode deixar esse brilho. Antigamente, o que era o nosso prazer, Jana? À noite e olhar as casas decoradas. Quantas casas você já viu decoradas esse ano? Poucas, né? Pouquíssimas. Eu acho que eu vi montou a tua árvore de Natal, Jana? Eu improvisei uma árvore de Natal esse ano. Tu tem o Raul, tem que ir acostumando ele. Tem que ir acostumando. Eu improvisei, mas tem um símbolo lá, uma representação. Aí a gente fez pra tentar se conectar um pouquinho com esse momento, que é um momento tão importante. É um momento, gente, quando a gente fala sobre o Natal, a Jana vai trazer todo esse apanhado histórico, que é muito importante a gente entender de onde surge, né, essas figuras, o Papai Noel, por que é escolhido esse nome, por que tudo isso, mas algo muito importante é a gente se conectar com esse momento mais espiritual. E este ano, né, Jana, é um ano espiritual, mas é um ano que a gente sente, Jana? Um cansaço, uma perda de energia. E aí o que acontece? Como diz a Jana, a gente fica vendado. É como se a gente não olhasse para as coisas mais importantes. E o Natal vem sempre para mim, Jana, trazer uma informação que todo dia é o momento da gente se conectar com a energia maior. Do Criador, do nascimento, né? Porque foi o nascimento dele. Sim. E as pessoas não celebram mais isso. Não celebram entender. E por quê? Porque a gente também percebe que está se perdendo a estrutura familiar. Uma desconexão, né? Muito forte. Jana, conta um pouquinho para nós como surge o Papai Noel, como surgem essas figuras. Sim, vamos lá. Então, como eu falei, a imagem do Papai Noel que a gente vê hoje aqui é uma imagem comercial que vai surgir através de uma estratégia de marketing da Coca-Cola. Olha só. A gente vai entender isso como? E eu sempre falo, tá, Papai Noel tem 100 anos, Jesus tem 2000 anos de história. Então vamos começar a entender. Por isso que é bom estudar histórias. As pessoas falam assim, ai, mas estudar história, eu não preciso saber do meu passado. Você se engana profundamente, porque a pessoa que não conhece a sua história, a história da sua humanidade, ela tem a tendência a cometer erros. Repetir padrões iguais. Isso, e não entender as coisas que estão acontecendo, porque ela tá ali, ó, no caos do momento. Ela tá... E você não cura o passado, o passado faz parte do teu presente. Isso, então a história, ela traz esse olhar. Então, nessa conversa com esses alunos que tinham 6, 7 anos, que eles começaram a me perguntar, oh, caramba, as crianças são hoje em dia... Olha, que crianças espirituais, hein? Eles falam assim, quem que inventou tudo isso, prof? Quem que inventou tudo isso para vender essa ideia pra gente? Foi essa a palavra, né? Então, a figura do Papai Noel, ela é um resgate de uma memória
de um bispo, São Nicolau. Olha, e tinha um filme que o Papai Noel chamava São Nicolau. Sim, sim. Então, da onde que a Coca vai tirar a ideia de fazer o Papai Noel? Eles vão buscar histórias. Eles vão buscar histórias, uma história que trouxesse a um clima de generosidade, de doação. Por quê? Mas o que estava oculto aí, Jana? Porque no ano que a Coca vai lançar essa campanha, é um período da história muito difícil para a humanidade. Nós estamos ali, foi no final de 1930, nós estamos passando pela Grande Depressão. Olha. E ao final, né, o período entre guerras, é ao final da Primeira Guerra até a eclosão da Segunda. Então é um momento de muita dor, de muita reconstrução e de muita incerteza, de muita insegurança, de muito medo. Até a palavra, né? Depressão. Sim, até na história, esse período é chamado a Grande Depressão. Então, assim, as pessoas que eram milionários perderam muito dinheiro. Muitas mortes. Isso, o sistema capitalista entra em xeque. Então, eu falo, aos meus alunos, às vezes, quando eu estava trabalhando na escola, às vezes que eu gostava tanto, né, da escola, mas é bom, pode poder trazer esse lado também, né? Dessa cama, prof, o mundo tá perdido, as coisas não tem mais jeito. Eu falo assim, você não tá estudando história. Já foi muito Jana, pior. quando tu fala isso, me vem assim um insight, os nossos ancestrais, tudo olhando, vocês estão reclamando do quê? Foi muito pior para nós. Foi muito pior. Então, assim, claro que isso não é pra gente passar pano e dizer que hoje não é um paraíso, mas a gente já viveu momentos muito mais desafiadores, nós superamos isso. Então, quando a gente tem essa consciência, isso traz força. Se as pessoas tivessem mais aulas assim, a gente ia reclamar um pouco menos também. Isso também nos traz mais resiliência, né? Claro. Então, aí eu conversando com eles, entendendo. Você imagina uma pessoa ter um negócio onde você tá vivendo uma época que todo mundo tá desistindo literalmente da vida, né? Ninguém vê esperança nenhuma no mundo, ninguém vê mais esperança no sistema que existia, não tem mais dinheiro, porque o único país que estava financiando a reconstrução da Europa foi o país que quebrou, que era os Estados Unidos. Então o sistema capitalista entra em xeque. Então as pessoas ficam ali desesperadas. Então você imagina que uma pessoa que tem uma marca de refrigerante precisa fazer para vender refrigerante numa época que, gente, as pessoas só queriam sobreviver. Só estavam sobrevivendo. Isso. Então, assim, ele pensou, o que eu preciso trazer esperança para essas pessoas? Eu preciso resgatar uma história que traga generosidade, que faça elas entender que sempre vai ter uma volta, que elas podem se doar, que elas podem trocar presentes entre elas, estar mais perto. A gente poderia até depois fazer um take, trazer essas primeiras propagandas da Coca. Sim, vamos trazer, postar nos nossos stories, sim, né? Vai ficar legal porque a Coca entendeu que ela precisava trabalhar com as emoções das pessoas. Então ali eles já começam a lançar a figura do Santa Claus, que é inspirada na história do São Nicolau, que era esse bispo muito generoso, muito afetuoso, que tinha a tradição de dar presente para as pessoas, de ser muito amável e tudo mais. Então eles fazem tudo isso, eles não criam uma narrativa, eles buscam na história alguém para um momento fazer uma campanha. E isso deu tão certo que aí o outro que tinha outra loja viu que a Coca estava fazendo. Começou a fazer o mesmo movimento. Começou a copiar, para poder trazer, né, esse giro. E aí vai até hoje. Então, hoje isso tem uma proporção muito gigantesca. Maior. Onde você vai tem um Papai Noel vermelho. Tu não acha Jesus em todos os lugares. Mas um Papai Noel vermelho você acha sempre. Que, na realidade, olha como o marketing, como essa ideia, ela foi tão, eu digo, profunda, que na realidade fica como se o Natal fosse o Papai Noel. Isso! E não Jesus. E não Jesus. Por quê? Porque tem uma proporção muito grande, uma proporção comercial muito grande. E pelo tempo... E isso é perigoso, né, Jana? Isso é perigoso, por quê? É que nem eu falo, a gente tá falando de ancestrais e tudo mais. Por que a minha avó, minha bisavó não tinha isso? Porque a gente não tinha um TV, não tinha um rádio. Não tinha acesso à informação como nós temos. Isso não era tão difundido. Isso está sendo construído nas nossas gerações. Jana, sabe que tu falou sobre a Coca-Cola. E me veio uma releitura há 5, 6 anos atrás. A gente tinha um projeto que se chamava Amigos de Luz. Então, quem acompanhou, quem foi do Amigos da Luz, o Amigos da Luz era um projeto assim começou com meus alunos da meditação e ele foi crescendo, então a gente fazia no Natal, a gente fazia festa para as crianças carentes. Teve um Natal que foi aqui em Realeza, num local, não é Sanepar, como que é? Coapar? Na Coapar, a gente fez uma festa gigantesca,
Foi o ano que a gente conseguiu arrecadar bolas de Natal, a gente, Oh, que bolas para as legal. crianças, tinha brinquedos. E foi tão interessante que tu falou da Coca que eu me lembrei de uma senhora. Então a gente fazia cachorro quente e a gente distribuía refrigerante. Então, quando chegou no final da festa, a gente tinha ganhado muitas doações. Então, o que nós fazíamos com as doações? Para as pessoas que estavam ali, a gente distribuía. E eu me lembro uma senhora que quando a gente comunicou, né? Olha, quem quiser pode levar, sobrou molho, sobrou refrigerante e nós entregamos uma Coca-Cola. Foi o Luciano, eu estava junto com o Luciano. Quando o Luciano deu aquela Coca-Cola, Joana, tu sabe o que ela disse? Gente, isso faz menos de 3 anos. Ela disse, o senhor tá me dando uma Coca-Cola pro meu Natal? Tipo, pra nós foi tipo assim, ah, mas é só uma Coca-Cola, né? Uhum. Mas pra ela, aquela Coca-Cola era muito. Então, olha como essa... Como que eu vou chamar isso, gente? É a estratégia da marca. A estratégia da marca é tão forte que a pessoa, pra ela, ter uma Coca-Cola no Natal... É o auge. É o auge. Até não chama refrigerante da Coca de refri, né? É a Coca. É a Coca. Os outros se chamam tudo de refri. Dela não, dela é Coca. Então, porque isso é uma construção. Então, é uma construção de séculos, né? De séculos. Que a marca vem fazendo, vem trabalhando, vem melhorando, vem estudando. Então, a Coca-Cola ela tem consciência disso já há muito tempo. Por isso que ela é uma marca que é grande referência para você estudar, para você entender um pouco mais sobre essa comunicação. Os cases deles, né? Isso, cases. Então ela é um caso centenário, né? Que vem acompanhando, que acompanha a humanidade e que vem perpetuando, trazendo isso para o seu desenvolvimento comercial. E como isso é tão importante para vocês, nossos, né? Que as pessoas que estão aqui conosco nesse momento, assistindo esse episódio, para entender como é importante a gente conhecer a história do nosso sistema familiar, a história do nosso país, a história, como a Jana disse, muitas vezes as pessoas acham assim que histórias não são importantes, histórias são super importantes. Porque é através disso que você pode começar a expandir o nível de consciência e entender por que na tua casa, muitas vezes, ainda tem as tradições das bolachas de Natal. Esse é o máximo isso. Então, bolachas de Natal. O que será que representa a bolacha? Ah, é uma bolacha de Natal. Como a Jana disse, a Jana falou que no sistema dela seriam os bisavós lá em 1930, certo? Eu já seria os meus pais. Sim. Então, né, meu pai é de 1936, então ele passou por esse processo aí, né? Então, o que acontece? Seu pai nasceu em 36? Em 36. Nossa. Sim, 1936. O que acontece, gente? Bolacha de Natal. Por que as pessoas só fazem bolacha no Natal? Deve ter uma referência aí. Eu costumo dizer, quando a gente fala em padrões repetitivos, na realidade, quando a gente tem, por exemplo, um gatilho, bolacha de Natal, quando veio todos esses períodos de guerra, os pais, as mulheres, elas tinham que ser muito criativas. Porque, e resistentes. Porque não se tinha o quê? Não tinha dinheiro, não tinha comida. Não tinha comida. Então elas pintavam, elas faziam esse movimento para que as crianças... Não tinha brinquedo, Jana. Sim, para que as crianças se envolvessem. Para que as crianças se envolvessem, ficassem divertidas. E muitos de nós, quando vamos para as nossas festas de natais com a família, que Natal sempre traz um resgate com a família. O que acontece? Principalmente nós aqui nas nossas regiões. Tem as bolachas de Natal, tem um monte de comida. O que representa isso, Jana? Muita comida e escassez, né? E escassez. Olha o que a Jana nos conta na história. Que nesse período foi o período da história onde eles chamam de quê? Da depressão? Da Grande Depressão. Da Grande Depressão. E a Jana também fala da Grande Depressão, que houveram o quê, Jana? Muitos suicídios. Por isso, se você muitas vezes não gosta de celebrar o Natal e você acha que é alguma coisa do agora, pode ter certeza que não é. Muitas vezes tem memórias ancestrais lá na tua história, de pessoas que morreram, de pessoas que se suicidaram, e você não consegue se conectar ao Natal. Sim, não faz sentido, né? Porque a questão comercial, ela é do hoje. Ela é do hoje. Por trás desse período, tem uma história muito profunda e é um momento muito especial. Então, para que a gente resgate esse sentimento, é importante essa compreensão de que não, hoje a minha geração tá fazendo assim, essa geração tá fazendo assim, mas não é esse. Não é isso. Vamos parar, vamos olhar e vou entender na minha casa. E vou entender da minha família, que dentro da minha casa, minha família, eu vou resgatar o que é bom, o que é positivo. É isso que a gente quer trazer para vocês. Como vocês resgatarem o Natal da família. Primeiro, o Natal representa o quê? Foi o nascimento. Aqui a gente não importa a sua religião, certo? Sim. Porque isso é além de nós. Mas a gente sabe que nessa data tão especial nasceu quem? Jesus. Jesus, o nosso mestre Jesus.
E como você tem celebrado Jesus no teu coração? Porque Jesus, ele vem trazer... eu e a Jana, a gente quis trazer até essa imagem de Jesus. Em Não cima da Jesus... ampulheta do tempo. Isso aqui ficou tão legal agora, essa simbologia que eu tô olhando aqui, né? E, sim, a gente ancorou, nem se deu conta na hora, agora que olhou, né? Agora eu vi. Então, assim, a gente traz Jesus para ele lembrar que sempre há tempo, né, Jana? Sempre há tempo. Da gente resgatar o amor aqui de Cristo dentro de você. Não importa, né? Muitas pessoas podem estar aqui pensando, mas a Janaína, ela nem é católica. Ela nem é cristã. E aí eu vou dizer outra coisa que é de tamanha ignorância. Cristão é todo aquele que acredita em Cristo. Então vamos quebrar esse paradigma também de que cristão é só aquele que frequenta uma igreja, né, católica ou evangélica. Não, todo aquele que acredita em Cristo é cristão. É cristão. E eu acredito em Cristo. Porque para mim ele é o maior símbolo de um homem que esteve aqui, tão espiritual, e traz até hoje para nós esse símbolo. Olhem para as suas famílias. Sim, com certeza. Resgate isso, né? Resgate. E aí, Jana, a gente vai trazer algumas coisas que são tão importantes. Até perdi a voz, gente. É muita emoção. Falando sobre isso. Como você preparar a sua noite especial do Natal? Primeira coisa, para a gente resgatar a nossa noite, se conecta primeiro. Hoje, já faz isso. Conversa com Jesus. Começa a conversar com ele. Começa a olhar para esse ano. Eu e a Jana, nós estávamos conversando, que não foi um ano fácil. Não, foi um ano bem desafiador, né? Um ano desafiador. Mas aí a gente vai fazer o exercício. O exercício que a historiadora trouxe para nós. Isso. Olha lá. Olha, 100 anos atrás. Tava muito pior. 100 anos atrás estava muito pior. Mas até alguém que queria vender, de alguma forma ele tinha uma espiritualidade. Porque ele se conectou com algo espiritual. Algo espiritual, para trazer esperança para as pessoas. Para trazer esperança. Então, presente, gente, qual é o maior presente do Natal? É resgatar os sentimentos bons. É resgatar os sentimentos bons. É você entender que eu estou viva. E que muitos dos meus ancestrais nesse período, né, há 100 anos atrás, não tinham nenhuma bolachinha. E que agora, quando você faz esse movimento que traz alegria, que traz conexão, você possa honrar teus ancestrais dizendo, agora eu posso comer. Agora, eu posso olhar para essa bolacha de Natal e entender que ela não é só um símbolo de alimento, mas ela está trazendo para nós nos nutrirmos de coisas boas. De coisas boas. Da gente, naquele momento, se você está passando algum problema com a sua família, algum momento desafiador, naquele momento pede. Pede para o Criador, juntamente com o Mestre Jesus, para ele limpar essas memórias de dor. Porque você conseguiu, apesar de todos os desafios. E uma forma, Jana, muito linda. Gente, isso aqui é muito perfumado. Vou provar. Depois eu pego um pedacinho. É preparar a mesa. A mesa. Sabe que esse resgate com a alimentação é um processo que eu também tô buscando. Porque, contextualizando um pouquinho, né? Sempre não tenho tempo para fazer comida. Ai, porque fazer comida é demorado. Ai, porque vou pegar uma coisa pronta. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. E aí eu tô desconstruindo isso. Ah, lavar louça é ruim. Ah, não sei o que é ruim. Aí eu falo, não. Toda vez que vem um pensamento, você fala, não, lavar louça é ótimo. É que bom que eu tenho louça pra lavar. Não, cozinhar é muito bom. Então, que bom que eu tenho água. Porque eu tenho água. Porque no tempo da guerra, eles não tinham? Sim, não, era muito difícil. E a gente não tá falando de muito tempo atrás, a gente tá falando isso de ontem. Isso, né? Aí. Então, por isso que é tão profundo isso. E esse cuidado com a mesa traz essa questão do carinho com a nutrição, com a vida, com o afeto, né? Então não é só eu comer, mas eu me conectar com esse momento de nutrição. No Natal, isso fica mais forte, né? A gulosa, né, gente? Achei lindo esse jogo. Hoje eu trouxe aqui da nossa apoiadora, Optia Crochet, da Sandra Schlickman. Essa marca é da Sandra. Então a Sandra, ela faz os crochês, mas ela tá trabalhando com a mesa posta. E esse crochê, ele traz todo um carinho. Então eu quis trazer para vocês, na hora de vocês prepararem, não só na noite de Natal, mas principalmente nessa noite, para vocês fazerem algo diferente, você buscar um suplá, um jogo americano,
algo que você possa colocar o prato. Aqui, a gente escolheu um jogo aqui da Alto Crochet que traz o quê? Traz as rosas, traz o carinho. Então, Jana, a mesa de jantar, ela representa conexão com a família. Dentro do Feng Shui, a mesa, ela representa a harmonia da família. O Natal, ele traz o quê? As pessoas celebrarem todas ao redor de uma mesa. Então, nada melhor do que na hora que você for celebrar, você preparar, porque, Jana, o mesmo disse que está desconstruindo. Vocês vão perceber que maravilha. A mãe, a filha, até o pai. Mas isso traz muito essa questão do feminino, sabe? E muitas vezes nós, mulheres, nós nos perdemos nesse processo porque a gente está tão polarizada com a energia masculina que a gente está tudo no automático. E trazer isso de volta, gente, vai fazer com que você equilibre o seu feminino. Que o masculino também possa ser olhado de uma forma diferente e de você trazer beleza. Então você imagina, você coloca um jogo americano, você coloca um prato maravilhoso, Jana. Não precisa ser um prato lindo. O que é um prato? Aí você coloca o prato, aí você tem um suporte para copo. Olha, Jana, Que lindo. como já fica. Se você, por exemplo, quer ainda colocar um guardanapo, você pode você mesmo fazer os seus guardanapos de pano. Como você Sim. pode até utilizar um guardanapo de papel, ó. Esse aqui, ó, a gente tem um enfeite de guardanapo, ó. E aí você coloca, vai trazer beleza, vai trazer afeto e vai trazer novamente a conexão com o quê? Com esse momento, né? Com esse momento, que é o momento de celebrar em família, de você estar mais perto daquelas pessoas que verdadeiramente você ama. Sim, sim. E quando a gente fala família também, hoje o pessoal reclama às vezes muito de parente. Parente é parente, né? Então, assim, família, todo mundo tem família. Senão nós não tava aqui, gente. A gente às vezes fala assim, não tenho família, não sei o que, é só eu e minha mãe. Não tem É como uma família. e não tem como nascer sem ter um pai, sem ter uma mãe. Isso, então, assim, resgatar a família, né? Essa é a palavra mais forte, porque a gente desconstruiu o que é uma família. E a família é o momento que você sentou ali, você tá conversando. Gente, estar ao redor de uma mesa é estar em família. É você colocar beleza. Agora, Jana, se a gente for olhar, tu estava falando de 100 anos atrás. Gente, há 100 anos atrás, a Coca teve que ter a criatividade para trazer o Papai Noel. É menos de 100 anos, né? Menos de 100 anos. Vamos pensar. Pinha. Como que eram as decorações, Jana? É verdade, nos pinheiros, né? Com os pinheiros, então, assim, o que representa a pinha? A árvore sempre vai trazer para nós o que? Fortaleza, amor incondicional. Então, você pode decorar sua mesa de Natal. Agora a gente tem todos esses, eu digo, essas decorações que são bonitas, mas você pode colocar elementos naturais. Se você tem ervas, né? se você tem ervas, se você tem alecrim, faz um vaso lindo de alecrim. Depois eu postar nos stories lá, eu fiz uma árvore de Natal, uma espada de São Jorge. Tu fez? E tu colocou as bolinhas? Coloquei, ficou bem legal. Isso aí. Porque eu queria montar uma árvore, mas eu pensei assim, a minha estragou. Eu olhei pra aquela espada, ela tinha vários galinhos assim. Eu falei, coloquei as bolinhas nela e ficou tão bonitinha. E com certeza, ela é a tua árvore. E ainda trouxe uma conexão de proteção. Eu também montei a minha árvore ali, mas é com uma ráfia. Então eu enchi de bolinhas elas, botei uma flor. Então, gente, é isso, sabe? Pegar as coisas que tem em casa. Que não precisa. Então, assim, usar a criatividade, né? Que você falou das bolachas, né? Você, por exemplo, tua avó fez lá, tua nona fez as bolachas, faz uma decoração linda, coloca num pratinho bacana. E aí, além de tudo isso, tá honrando, né, Jana? Sim. E aí você começa a honrar e dizer, agora, por exemplo, se na sua casa sempre tem exagero de comida, lembra que alguém algum dia já passou fome. Mas agora você pode ressignificar esse processo, não reclamando, sempre um exagero de comida. Agora nós podemos ter abundância. E eu sou grata. Eu sou muito grata porque agora eu posso comer. Quantos da minha história não puderam comer? Então, olhar com carinho para tudo isso, né, Jana? Com certeza. Porque é aquela que a gente falou, quando a gente não conhece, a gente não entende as coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente começa a entender, começa a valorizar o que nós temos hoje e agradecer um pouquinho mais, né? Então, com certeza, a questão da alimentação, né, da comida. A gente é a primeira civilização do planeta Terra que vive sem se preocupar se vai ter comida. Na história da humanidade, tantos milhões de anos, a gente é a primeira civilização que vive isso. Tem noção que nunca ninguém que viveu antes da gente teve esse sentimento de... Claro que isso não
Não estou tirando o fato de que existem pessoas que passam fome. Passa. Mas elas passam fome não é porque não tem comida. É porque essa comida não é distribuída e não é acessível. Então, mas produzir comida para todo mundo a gente produz. Então, ninguém viveu isso antes. E eu sempre digo assim, até, por exemplo, a gente sabe que existem, né, continentes, né, Sim. como a África, tudo isso, que não é um país, gente, por favor, né, mas a gente tem que entender também, nada, eu não estou dizendo que aquelas pessoas merecem sofrer, ao contrário, não merecem, mas lá quando eles recebem, tu já viu a forma que eles celebram? Ontem eu postei algo. Sim, a cultura é bem diferente. Uma né? cultura de celebração. Então ontem eu vi um vídeo onde furaram um poço. Aquelas crianças dançando ao redor, felizes. Às vezes você tem água, você tem bolachinha, você tem peru, você tem chester, você tem carne, você tem tudo. Você não está valorizando. E aí eu posso dizer o que está faltando. Está faltando você olhar para a sua história. Entender o que aconteceu na sua história que você não consegue celebrar o Natal. O que aconteceu? Gente, sempre tem uma história. Eu e a Jana, o Janas Cash é histórias de sucesso. Porque Sim. nós duas, ela é historiadora, mas eu não sou historiadora, mas eu trabalho com ancestralidade. Então, nós adoramos olhar para as histórias. Só que a gente não quer olhar para a história dizendo, não, tá bom, passou, isso aconteceu. Não. O passado tá no passado, É. né? Eu queria falar isso. A gente tem que olhar para o passado e entender como eu posso ressignificar ele no meu presente. Isso. Não ficar só na dor, né, Jana? Isso, porque olha que ferramenta poderosa é isso. O passado vai fazer você entender o que você tá sentindo hoje. Com certeza. Por que eu não consigo celebrar o Natal? Por que eu não consigo gostar do meu aniversário? Uhum. Por que eu não consigo gostar disso? Tem que ter alguma coisa. Então E assim, é isso que o sentimento não mente. Quando você sente algo, isso é verdadeiro. E aí você tem que ir, porque senão você fica ali sofrendo, negando e cada vez mais. E vai criando aquela crença que Isso. não é. E é isso que está acontecendo. O que está acontecendo ultimamente? A gente percebe que não tem mais as casas decoradas. E as casas decoradas era um momento que as famílias faziam o que, Jana? Juntas. Então a gente precisa voltar a resgatar esse espírito natalino. Os filhos vão crescendo, né? Eu tenho filho já, um filho adulto, um filho adolescente, e eles dizem assim pra mim: mas mãe, a gente não é mais criança. Eu digo, mas esse é o momento de a gente se conectar com a nossa criança. A gente se conectar com a nossa criança. Muitas vezes, se a tua criança não teve um brinquedo, agora você faz diferente. Você dá um brinquedo para ela. Sim. Porque ela habita dentro de você. O Mestre Jesus, ele veio trazer, ele nasceu nesse dia tão especial para lembrar, para fazer com que a gente lembre que todo dia é o dia da gente celebrar. Hoje a gente trouxe uma frase ali, é sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Então, quando a gente fala de decoração, você pode utilizar coisas simples. Como a Jana disse, ela fez a árvore dela de espada. Mas, por favor, o que eu peço é o significado, cuidem da sua mesa, coloquem carinho. Se você, por exemplo, Jana, eu não tenho suplá, eu não tenho isso, tá bom, coloca um prato e pega um guardanapo. Eu vou deixar uma dica, Jana. Pega um guardanapo de papel, toalha, que você vai fazer. Faz uma dobradura diferente, mas coloca uma mensagem. Para quando aquela pessoa for abrir, você coloca lá para ela, te deseja um Natal abençoado, muita luz, paz. A pessoa vai abrir, tem que ter um significado. Isso, fazer com significado, usar o que tem em casa, usar a criatividade. Então, colocou um guardanapo, coloca um raminho de alecrim, se você tem. Um alecrim, manjericão. Isso, pode usar ervas, pode usar plantas. Porque a ervas vai trazer novamente o quê? A conexão com Jesus, gente. Jesus, ele é luz, ele tá vivo dentro de você, às vezes você esqueceu dele. Com certeza. A gente entrou no looping do comercial, né? Que hoje a gente vive muito assim, não é falar, gente, eu sou da área, mas não é isso. Não é você ter o equilíbrio. É você entender que você precisa de viver no capitalismo, a gente precisa vender, a gente precisa entender de estratégias de marketing, a gente precisa viver, a gente precisa sentir. Tu falaste a palavra certa. Equilíbrio, exatamente. Então, assim, aproveita, nós vivemos nesse mundo que é necessário esse equilíbrio do dar e receber. Nós temos épocas sazonais, Natal é uma época, né, de aproveitar, o comércio é maravilhoso, mas que a gente, por exemplo, não só lembre só de ganhar o dinheiro, mas de como eu estou a serviço de tudo isso. Porque o dinheiro é uma energia maravilhosa, gente, ele está a serviço da vida. Mas como que eu posso fazer diferente? Então, por exemplo, a Jana fez terapia aqui, né? Como que eu vou transmitir, como que eu vou transformar o dinheiro?
levando alegria e beleza para minha família também. Uhum. Aproveitando aquele momento, ó, eu, por exemplo, eu me presenteei. Fui lá, comprei um jogo novo, né? Lindo. Porque eu gosto, por exemplo, eu adoro a mesa bem arrumada. Então isso eu faço com carinho. Eu não sou boa cozinheira, Jana, mas o que eu faço? Então eu coloco carinho naquilo até que eu organizo, entende? Uhum. Então, Na assim, forma de servir, né? na forma de servir. Então, são eu acho que a gente não pode perder, são esses detalhes tão simples, mas essenciais do Natal. Isso, com certeza, com certeza. Eu acho que ficou muito bacana porque a gente entendeu. Ah, por que, que a gente está desconectado? Por que, que tá perdendo sentido? Por que, que a gente está tão cansado? Por que, que ninguém mais. Ah, os adultos já estão assim com o Natal, né? Sim. Então a gente está entendendo por que, que você está sentindo isso, por que, que nós estamos sentindo isso e como que a gente vai resgatar esse sentimento. Então, nos detalhezinhos, no tempo. No tempo. No tempo que a gente pode tirar para se conectar. Pra gente não esquecer. Isso. O tempo inteiro. Isso. Você que pode, como aqui a Sampuleta. A Sampuleta no tempo, o que ela está nos trazendo? Cuida. Administra o teu tempo. Tira o tempinho para você. Tira um tempinho para sua espiritualidade. Não importa qual seja a tua religião, mas te conecta. Nesse momento é muito importante. Jana, a gente não adoece no físico. A gente adoece no espiritual. Como que o marketing ele traz lá 100 anos, depois de uma guerra, paz de morte, traz o quê? De novo, resgate, de acolhimento. Ele pode não falar, gente, sobre uma energia espiritual, mas amor, acolhimento é espiritual. Exatamente. E você administra o teu tempo. Exatamente. E o que eu ia falar é esse resgate do detalhe, da família, da atenção, do cuidado, né? Que é um momento pra gente. Não que a gente vai fazer só no final de ano, né? Nós, mas a gente resgate e lembre disso, né? E que a gente lembre que não importa se o teu filho cresceu, se só está você, se você não tem filhos, porque às vezes tem famílias que não têm filhos, mas você merece. Você já foi um filho, você já foi uma filha. Faz alguma decoração. Mas a decoração que a gente está falando não é a decoração de você colocar as bolinhas natalinas. Essa é só uma forma, é um gatilho de você lembrar que é Natal, que é o momento do aniversário de Jesus. Mas é o momento de você se conectar com aquela criança que ainda habita dentro de você. Se você não teve, outro dia alguém disse pra mim, eu nunca tive um Natal. Eu disse, então que tal transformar e fazer o seu Natal? Sim. Porque às vezes a gente fica tanto na dor, Jana, que a gente só fica assim, eu nunca tive um Natal, eu não gosto de Natal. Calma. O que aconteceu? Será que você representa, você faz parte de um sistema que morreu lá no período, lá em 1930? O que aconteceu lá atrás, né? Né? Eu tinha uma crença assim com o Natal, porque meu pai ele é caminhoneiro. Uhum. Então, eu, quando era criança, eu odiava. Quando chegava a época de final de ano, de dia de paz, então, na escola, eu odiava. Por quê? Meu pai nunca tava. E aí eu cresci com aquilo. Não gosto de Natal, não sei o quê, frescura, bobagem, é isso. Aí eu começo a questionar esses pensamentos, né? O que eu não gosto? O que tem? E aí, entendeu? Começa a fazer a releitura. Tudo um processo, mas por um bom tempo eu também era pessoa que eu não gostava de Natal, que eu achava bobeira. Eu achava, tipo assim, meu Deus do céu, eu vou comprar um monte de pendurita, depois tem que deixar guardado o ano inteiro. E aí, quando a gente começa a desconstruir isso e questionar esse sentimento, por que eu tô sentindo isso? Aí você começa a entender, porque eu sentia muita falta. A falta, o vazio. Isso, então pra mim era muito mais importante o dia que ele tava do que a data em si. E eu sou o contrário. Eu sempre amei Natal. Minha mãe nasceu dia 24 de dezembro. Minha mãe nunca gostou de celebrar o aniversário dela. Olha, dia 24. 24. A minha mãe nunca gostou de celebrar porque ela perdeu a mãe bem criança. Então ela lembra de todos os natais ela sozinha, abandonada. E o meu pai, ele tinha uma paixão pelo Natal. Então quando chegava novembro, meu pai já começava a arrumar árvore. E eu assim, novembro, eu já começo a comprar coisas novas. Porque eu não gosto de repetir. Todo ano eu compro algo novo e vou fazer algo novo porque eu amo Natal. Eu amo Natal porque, pra mim, Natal lembra peru. Esse é o primeiro ano, Jana, que eu não vou fazer o peru. Todo Natal eu faço o peru. Porque isso é uma tradição da minha família. Então, o meu pai fazia, não é nem Chester, é o peru. Tem gente que diz que é seco. Peru. Então, nessa época, e é tão legal essas desconstruções, porque, então eu vim carregando isso da minha história familiar do meu pai. Então, de fazer com fio de ovos. Então, é todo... Eu decoro o peru, é tudo lindo. Coloco naquele lugar bonito. Arroz à grega. Quando eu fui pro casamento, o Luciano já veio de outra cultura. Gente, imaginando a história. Gente, é tão interessante a gente entender como cada família, né, Jana? Celebra. Vai celebrar e vai ter a sua dor. E às vezes a gente não aceita.
Nosso primeiro Natal casado, o Rafa tinha 10 meses. E foi muito engraçado, porque a família do Luciano, eles não têm essa tradição de celebrar o Natal com peru. Eles comem churrasco. E eu escutava do meu pai, gente, não se sintam ofendidos, isso é algo que eu escutava do meu pai. Família. E o meu pai dizia assim, ó, não, churrasco é coisa de pobre, já come o ano inteiro, né? Gaúcho, né, gente? Porque a gente sabe que tem regiões que não tem nem carne, não tem nem alimento. Mas eu sou gaúcha, então meu pai dizia, não tem que comer algo diferente. Quando eu fui pro casamento, eles comiam carne e eu pensava, mas como? Como não tem peru? Como que não tem o peru? Então, gente, é muito importante a gente sempre olhar as coisas boas, as coisas ruins, o que a gente pode mudar, né, Jana? Isso, e melhorando. E melhorando. Né? Mas eu sempre digo, eu vou ser uma veinha, já tô com quase 50 anos, eu vou ser uma veinha que vou estar lá aos 80 anos, fazendo árvore de Natal, fazendo tudo que é de Natal, porque eu amo Natal. Eu agora tô construindo isso. E agora tu tem o Raul. E agora tem o Raul, com certeza, ano que vem a gente vai ter que enfeitar a árvore dele. Ah, mas ela não pode, a Jana vai lá enfeitar a árvore dele. Raul, não te preocupa, porque a Jana vai estar lá. Sim. A mãe improvisou uma árvore esse ano. Mas isso, Jana, eu acho que foi muito importante hoje pra gente trazer toda essa construção. Eu gostei muito da conversa, porque a gente resgata a parte histórica, a gente resgata a parte comercial, a gente resgata a parte ancestral e espiritual também, né? Vamos tirar uma cartinha. Tira uma carta sistêmica pro pessoal. Pra nossa audiência que tá assistindo esse episódio hoje. Então fica a dica pra galera aí, ó. Resgatar. Uma carta sistêmica do campo desse momento. A Jana que vai ler. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Então a carta veio trazer o que desse campo? Nesse momento, para todos vocês. O que nós estamos falando desde o início, para os nossos ancestrais foi muito mais difícil. Você está vivendo, apesar desse ano, às vezes, ter sido desafiador para você. Fala, Jana. Eu me alegro e agradeço pela minha vida. E este JanasCast a gente vai encerrar dessa forma, com esse sentimento de gratidão. E as Janas querem desejar para vocês, né, para nossa audiência, um Natal abençoado. Que vocês possam levar um pouquinho dessas dicas, né? Mandem fotos para nós, tá? Mandem fotos de como você conseguiu preparar a sua ceia de Natal. Lembra, o mais importante nesse momento é você lembrar desse tempo. Você faz o seu tempo, tira um tempinho para você, para sua família. Mesmo que você chegar, eu sei que tem pessoas da nossa audiência que trabalham em supermercado, que chegam quase, já vai ali prepara. Agradece. Eu me alegro e agradeço pela minha vida, eu tenho um trabalho. Eu queria tanto poder fazer antes. Quem sabe, se você manifestar, a partir do ano que vem você está num novo emprego, ou você, alguns vão estar celebrando que conseguiram emprego bem no período do Natal. Porque tem muitas pessoas que é nesse período que conseguem um trabalho. Que a Jana Mello quer deixar para vocês assim, valorizem o que vocês têm e transformem a reconciliação aqui na alma. Um ótimo Natal, um abençoado Natal, que todos os pais, todos os guias, que o Mestre Jesus estejam com vocês. Qual é a tua mensagem final, minha amiga? A minha mensagem é uma mensagem também de gratidão, né, por tudo que aconteceu. 2023 é o ano que nasceu o nosso podcast. Então, a gente celebra com o nosso Jesus, porque o nosso Jesus não é o da cruz, é o Jesus de luz. É o Jesus de luz, de amor, né? Jesus do amor incondicional. Então, isso é muito bom fazer esse exercício. Me ajuda como pessoa sempre, porque senão a gente esquece. A gente esquece de viver o tempo presente. A gente esquece de que se eu não estou gostando de algo, eu posso me questionar, eu posso entender de onde está vindo esse sentimento, eu posso reconstruir, né, Fiona? Então, nós temos permissão e temos tempo para recomeçar, para reconstruir, para buscar um novo rumo. Não se desesperar, achar que as coisas estão perdidas, que não sei o quê. Não, gente. A gente já passou por períodos muito mais desafiadores. Seus ancestrais estão sorrindo, pare de reclamar. Então, esse exercício, as pessoas falam, é positiva, tóxica, não sei o quê. Não, gente, vamos olhar pra história. Não é ser tóxica, vamos olhar pra história e vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos se conectar com esse período agora, tirar um tempinho, nem que seja 10 minutinhos do dia, né? Para se conectar com essa energia tão importante e agradecer pela vida. Então, agradeço pela vida de cada um de vocês que estão assistindo aqui, pela sua vida, Jana. E eu pela sua gratidão. E, gente, semana que vem tem JanasCast de ano novo.
de ano novo. Então, E aí as Janas vão vir até se preparem. A gente vai ser cada Jana na sua casa. Eu vou estar no litoral. E aí eu vou trazer para vocês a energia do que vai ser o próximo ano, Jana. olha que legal. Cores. O que mais, Jana, que a gente vai trazer? Ai, posso trazer alguma coisa também de estratégia, de comunicação, alguma Sim. coisa. A gente pode estar conversando. Eu vou trazer a questão mais mística. Qual vai ser a melhor cor? O que vai representar um novo ano? Os números. Os números. E se preparem que Jonas Cash, terça-feira que vem. Feliz Natal a todos, E um gente. brinde. Um brinde. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.